Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Começo já com a canetinha na mão, sabe por quê? Vou colocar aqui no nosso livro, não é? Esses dois novos sócios que nós recebemos aqui, olha. O Wellington Luiz de Oliveira de Itaúna, em Minas Gerais. E também quem reativou o seu cadastro aqui com a gente é a Maria Amélia Ribeiro. Ela é de Suzano, no interior de São Paulo. Inclusive a Maria Amélia pede pela sua saúde e pede pela saúde de toda a sua família. E o Wellington, ele pede oração pelo seu trabalho e também por toda a sua família. Aliás, ele colocou aqui para participar do Que Santo é Esse. Vou até colocar aqui o nome. Olha só, então, olha, vamos colocar o Wellington, tá aqui, peraí, o Wellington Luiz de Oliveira. Agora, em relação à nossa irmã, a Maria Amélia Ribeiro, como ela reativou o cadastro, a gente não coloca o nome aqui porque o nome dela já está nos outros livros de consagração perpétua, mas as orações e os pedidos estão aqui, pode ter certeza, tá bom? Então, olha, o Wellington Luiz e a Maria Amélia. Temos, então, os nossos queridos irmãos que estão participando do nosso quadro Que Santo é Esse? Olha, a Maria Celira Marques de Oliveira Baraldi, de Taquaritinga, no interior de São Paulo. A Conceição de Moraes Martins de Mogi da Cruz, no interior de São Paulo. De Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Souza. A Rosângela Aparecida Carvalho da Silva de Campinas, aqui no interior de São Paulo. De Mar de Espanha, em Minas Gerais. A Maristela Rosângela Souza. De Teresina, Piauí, a Mirtes Larges Forte Melo Magalhães. A Renite Tormena de Brusque, em Santa Catarina. Ademar Gotorf, Salles Fernandes, de São Paulo, capital. Americana, no interior de São Paulo, a Líbera Helena, a Dota Forato. Josiane Nayane Campos, de Itajubá, lá em Minas Gerais. Hortolândia, no interior de São Paulo, Rodrigo Carassoli. Cruzeiro, no interior de São Paulo, Maria Aparecida de Castro. Bauru, no interior de São Paulo, também a Silvana Teixeira Fernandes. Em Mato Grosso do Sul, de Angélica, no Mato Grosso do Sul, a Giovanda Carvalho Barros. A Aparecida Francisca de Oliveira de Ivinhema, também Mato Grosso do Sul. Itajubá, Minas Gerais, a Rosiane Faria Gomes. Campinas, no interior de São Paulo, Maria Aparecida Luporini, isso mesmo, Palaro. É o Ademar de Timbem colocar aqui. A Denise Chucre Morralém, de Itajubá, em Minas Gerais. E também a Adriana da Silva Santana, de Taboão da Serra, no interior de São Paulo. Luciano Garcia dos Santos, de São Paulo, capital. E de Serra Negra, no interior de São Paulo, a Maria Madalena Beraldo. Então, todos esses nossos irmãos, eu até vou colocar o Wellington aqui, que ele colocou também para participar, ele como sendo nosso novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Que bom, olha, a sua participação, você sabe que ela é importantíssima para todos nós aqui. Então, é só você ligar, colocar as suas intenções também, coloque seus pedidos de oração. Tem alguma situação que você gostaria que nós rezássemos, pelas quais, ou pela pessoa, por aquela situação, nós vamos rezar sim. É só você ligar e colocar o seu pedido, tá bom? 0800 777 0021 ou 019 3271 9620. E também pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. A gente fica aqui aguardando a sua ligação, porque você sabe, para a gente aquilo que você pede, a gente apresenta diante de Deus, porque nós sabemos o quanto tudo isso é muito importante para você. E sendo importante para você, claro, acaba sendo importante para a gente aqui também, né? Porque a gente reza junto e coloca diante de Deus com muito carinho. Sabe uma coisa importante de tudo isso que a gente fala aqui? É porque quando a gente reza pelas pessoas, a gente cria, de fato, eu ia falar aqui um universo paralelo, não tem nada de paralelo. Cria um universo de oração, de bons propósitos, de bons desejos, em que você quer que a outra pessoa esteja bem. Então, por isso, olha, não deixe de ligar para a gente, não. Coloque as suas intenções, liga para a gente fica feliz com isso, porque sabe que a gente está, por causa disso, por causa da sua ligação e participação, a gente está em sintonia, tá bom? Olha só, você fala de Deus no seu dia a dia? Como é que você tem falado de Deus no seu dia a dia? Quando você vai conversar com seu filho? Quando você vai conversar com a sua filha? Quando você vai conversar com seu esposo, com a sua esposa? Você consegue falar de Deus e as pessoas percebem isso? Percebem que a sua maneira de dizer, a sua maneira de ou corrigir, ou falar sobre algum assunto, elas percebem que você tem alguma coisa especial aí
e que aquilo que você fala é de Deus? Se não, é bom você rever o seu comportamento, é bom você rever a sua palavra, é bom você rever aquilo que você tem dito e tem apresentado às pessoas. Principalmente quando nós estamos muito assim, lamuriosos, não é? É muito mais fácil a gente falar de Deus, reclamar, usando o nome de Deus para alguma reclamação, do que o contrário. Então é muito importante que a gente pense nessas coisas. Nós não podemos perder de vista o foco da nossa fé, né? Que é justamente essa presença de Deus. Tão, não digo só importante, mas tão transformadora na nossa vida. É muito bom a gente perceber essas coisas, viu? Às vezes falta-nos uma sensibilidade para isso. É o que eu dizia hoje na nossa missa de manhã, celebrei lá em São José, todo dia de manhã nós temos missa lá, e eu falava justamente isso a partir da nossa liturgia, da nossa reflexão. Às vezes nós precisamos ter um pouco mais de sensibilidade, não é? De sensibilidade, sabe por quê? Hoje o Evangelho foi sobre os discípulos de Emaús. Lembra aquele Evangelho belíssimo, em que Jesus, depois de ressuscitado, ele vai conversando com dois discípulos que estão indo para Emaús. E esses discípulos contam tudo para Jesus. Sabe uma coisa muito interessante? Acompanha o raciocínio. Esses discípulos contaram para o próprio Jesus, que estavam com eles, não reconheciam Jesus, contaram para Jesus, assim, literalmente, de fato, tudo aquilo que havia acontecido com Jesus. Contaram tudo. Só que esse acontecimento não chegou ao coração. Por isso eles falavam de Jesus, mas não sentiam o que falavam de Jesus. E eles ainda disseram assim, olha, algumas mulheres foram lá no túmulo, não estava o corpo lá, elas vieram dizendo que Jesus tinha ressuscitado, mas ninguém tinha muita certeza disso, etc. Só depois que Jesus partiu o pão é que eles perceberam a presença de Jesus. Isso tem que ser uma dica para a gente, viu? Sabe por quê? A gente não pode menosprezar nenhum tipo de oração. Você vai à igreja, você vai a alguma capela, é a presença de Jesus que está com você, assim como dos discípulos de Emaús. E falou ao teu coração dessas pessoas. E quando eles saíram, veja bem, quando eles perceberam que era Jesus e voltaram lá para encontrar com os seus amigos discípulos, eles relataram o que havia acontecido com eles, e aí eles perceberam, mas espera aí, nosso coração ficou tão feliz quando ouvi esse homem falar. Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa responder. O meu coração, o seu coração fica feliz quando a gente ouve falar de Jesus ou quando a gente fala de Jesus para outras pessoas? Nós somos contaminados, contagiados com isso, nós contaminamos as pessoas, contagiamos as pessoas com isso. Você fala de fato de Deus para as pessoas com o seu coração, naquilo que de fato você tem como referência e acredita? A gente precisa pensar nisso, não é? Quanto mais a gente traz isso como uma reflexão, eu diria, cotidiana na nossa vida, a gente vai viver melhor. Eu acho isso fundamental para aquele que se diz cristão, principalmente no nosso caso, católicos cristãos. Aliás, para todos os outros, sabe por quê? Não depende muito da sua religião, não depende da sua religião. Se a sua religião te leva a falar de Deus, e você consegue fazer isso, não é? Por que não? Né? Então, não, independente da sua religião, é importante que você fale e perceba também que a sua presença é uma presença de Deus na vida das pessoas, ok? Combinados assim, vamos pensar um pouco a partir desta ideia, desta maneira, nós podemos ser a presença de Deus na vida das pessoas. Por isso, a pergunta, você fala de Deus para os outros? Já pensou naquilo que eu perguntei lá, naquele desafio lá? Quantas vezes você fala de Deus ao longo do dia? Aliás, fala de Deus não, também acaba sendo isso, mas quando você diz aquela expressão, ai meu Deus, quantas vezes você diz? Quantas vezes você fala isso na sua vida, às vezes mais como reclamação do que como de fato, uma profissão de fé, não é? Então, pense bastante nisso, tá bom? Agora, nós temos uma pessoa que ela foi muito amada, foi muito ouvida, aliás, até hoje ela é. É uma pessoa que eu tenho certeza que você gostou muito, né? Porque hoje essa pessoa já está junto de Deus. Vamos ver quem é? Como que tateadores, precisamos cada vez mais descobrir os rastros de Deus no universo. Não só na estrela, que é lindo, na flor, mas no irmão. E os rastros de Deus na sua vida. A presença do amor, a presença do carinho das pessoas,
a alegria das pessoas na sua vida, o companheirismo das pessoas, são rastros que Deus deixou. E leva você, se você aprender a tatear, a olhar, a observar, a seguir essas pegadas de Deus, você vai chegar nesse Deus, até um encontro com Ele. Mas para isso, exige que a gente saia da gente mesmo, como os magos. Deixaram o Oriente, deixaram as suas riquezas e caminharam, buscaram, bateram de porta em porta, foram até Jerusalém perguntar para Herodes, olha, onde será que vai acontecer isso? Eles buscaram. Então nós também, se nós queremos ter um encontro pessoal, a exemplo da hemorroíça, ela buscou, ela procurou, ela atravessou a multidão, os magos também, nós também precisamos ter dentro de nós esta fome de Deus. Olha só, é engraçado que todas as vezes que a gente ouve alguma coisa do Padre Léo, a gente fica bem encantado com aquilo que ele diz, né? Sabe por quê? A gente percebe que há um testemunho mais do que explícito através das suas palavras. Um testemunho de fato de vida, um testemunho que nos apresenta um Deus que a gente no nosso dia a dia nem sempre pensa nisso. Um Deus que de fato fala diretamente ao nosso coração. E não é um Deus que usa de muita teoria, não é? De palavras difíceis. Mas é um Deus do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das coisas mais importantes, das coisas de fato sobre as quais nós temos que pensar e organizar. Por isso, essas palavras do Padre Léo foram, assim, de fato especiais. Ele falou do rastro de Deus. Achei bonita essa expressão que ele usou, né? E às vezes nós não somos rastros de Deus na vida das pessoas. A gente sai e é como se não tivesse estado ali. É terrível isso, não é? Não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes algumas pessoas vêm até nós, falam de alguma coisa de Deus, mas você vê que não está no coração daquela pessoa. Quando ela sai, é como se ela não tivesse vindo ou estado ali com você. Às vezes acontece o contrário. Tem pessoas que dizem muito pouco, né? Mas o seu testemunho é sobre Deus. E quando elas saem, o ambiente fica diferente, porque ela deixa, como o Padre Léo disse ali no vídeo, ela deixa esse rastro de Deus na nossa vida e na vida das outras pessoas que estão ali. Então vamos pensar nisso. Já que nós estamos falando como falar de Deus, né? Você fala de Deus no seu dia a dia, que a gente possa, se não falar, ser pelo menos este rastro de Deus na vida das pessoas. O que a gente fala, a gente deixa e vai sempre contaminando e contagiando as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem, você sabe que nós temos um quadro muito importante e eu acho que você deve estar pensando como eu, que é: que santo é esse? Que santo é esse? Você já viu, já fez a sua ligação, já participou? Olha, nós temos aqui, olha, tem a palavra de Deus na mão, aliás, e tem esses escritos ali, todos os seus ensinamentos. Que santo é esse? 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Então liga, eu fico guardando a sua participação. É o seguinte, tem uma pessoa que agora há pouco ela se despediu de uma caravana, você acabou vendo ali, aqui na nossa TV, acabou se despedindo de uma caravana de Anápolis, em Goiás, e ela já está aqui. Padre Eduardo, seja bem-vindo aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Tudo bem com o senhor? O senhor acredita? Eu também. Feliz. Que bom. Pode sentar, Padre. Está Estamos num tempo pascal. nos ama muito. Eu acho que está desligado o microfone. O senhor tem que ligar o microfone do padre aqui, ó. Esquecemos. Ah, pode vir aqui, ó. Vem aqui, dá uma ligada aqui, não tem problema. Tudo ao vivo. Tá, agora tá ok. O padre, o senhor acabou de despedir de uma caravana de Anápolis. Goiás. Povo muito bom, muito simples. Ah, é? Eu falei com ele sobre a igreja, como que seria a igreja, que é uma igreja grande, muito, muito grande, e vai ter 95 fundações. 95 perfurações e alicerces e 12 metros e... Sabe o que eu pedi? Você pode me dar uma barra de ferro? Eu preciso... Deixa eu trocar aqui, só um minutinho. Ao vivo é assim mesmo, a gente sempre... Assim, isso. Estive com esse povo de Anápolis e falei, eu preciso de barras de ferro, preciso de 190 barras de ferro. E cada um custa R$32. O povo começou a me dar dinheiro para as barras de ferro. Mas o povo muito generoso, muito, muito bom. E ficaram entusiasmados com a construção da igreja. Não é isso? Eu convidei para o ano que vem vir de novo e vai ver como que está bem adiantado. Se Deus quiser, Padre, se Deus quiser. Agora, uma coisa importante em relação
nós vemos além disso aí, né, que nós vamos mostrar as obras, né, vamos mostrar ali a maquete. Vai ficar bonito, hein? Vai ficar lindíssimo. Vai ficar belíssima e essa é grande. construção. Você não consegue ver a grandeza. Quantas pessoas, mais ou menos, tem a previsão? 2.500 sentados. Nossa E mais outras pessoas que estão em banquinhos pelo lado aqui. Olha, você que está em casa, está vendo aí na sua TV, olha, toda a projeção. Nossa, vai ficar belíssima mesmo, viu? Um espaço para se falar de Deus demais, hein? Lugar santo. Um lugar santo. Lugar santo. Em que as pessoas vão entrar nesta igreja e sentir a presença de Deus. E ter um encontro com o nosso Deus. E hoje nós já começamos lá. O Bom Dia Sócio começou ali, né? Com certeza. Foi tão gostoso. Muito gostoso. A gente acompanhou, foi muito bonito. Que bom, um belo templo aí para falar de Deus, né, Padre? Louvado seja Deus. Isso aí. Agora o senhor também tem um outro comunicado para nos fazer, né? Segunda edição já o livro, A Palavra de Deus no Seu Dia a Dia, né? Estava vendo lá, segunda edição já. O meu livro. É bom conhecer o reino de Deus. Veja que ótima notícia. A vós é dado compreender os mistérios do reino de Deus. Nós conhecemos o Rei Jesus. Conhecemos o seu reino. Sabemos que ele pode reinar sobre o mundo inteiro. Ele quer. E sobre cada um de nós. Nós somos a sucessão dele, a sucessão do Senhor Jesus. E queremos que ele reine radicalmente. Como nós somos felizes por saber que Jesus Cristo é o Senhor, o dono, o proprietário da nossa vida. Pelo menos deveríamos ser felizes. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma alegria escrever esse livro. Tirou muitas ideias de homilias. O que eu prego, eu amo Jesus. Eu quero que Jesus reine radicalmente sobre mim. Não é? Ele reinou sobre os santos. Estou vendo a imagem de um santo. Agora, ele tem uma espada. Deve ser militante, não é? Acho que lutou muito e conseguiu ser santo. Tem uma espada e tem uma palavra também, né? Uma palavra também então, ali. Ele evangelizou muito com a palavra. E o pessoal está tentando descobrir que santo é esse, Padre. E o pessoal tem ligado, viu? Tem bastante ligação para saber que santo é esse. Agora, a questão do livro que eu achei interessante é assim, no dia a dia, as pessoas podem buscar aí a palavra para fortalecer, para motivar, não é? Coisas práticas, muito práticas. Por exemplo, Deus quer falar com você. Mas é lógico, Deus quer comunicar com você. Você que está triste e tem que fazer decisões e tem problemas. Deus quer falar com você. Estou convencido. A palavra de Deus é viva, é eficaz e dá soluções para nós que temos problemas. Nós nos mergulhamos no louvor e na adoração. Nós nos entregamos e dizemos: Jesus, você é o Rei do Universo, você é o dono. Eu entrego minha vida, agora Jesus cuida de mim. E mostra-me como que eu vou achar as soluções para meus problemas, não é isso? É claro. Padre, eu queria até aproveitar e dizer o seguinte, a nossa temática de hoje perguntando para as pessoas, né, você que está em casa, você fala de Deus no seu dia a dia? É uma maneira de você falar de Deus no seu dia a dia, né? Adquirindo o livro, a palavra de Deus no seu dia a dia, exatamente isso. Jesus faz uma exortação a cada um de nós. Quem tem ouvidos, ouça. Então abre seus ouvidos, abre seu coração para ouvir a palavra de Deus, porque Ele deseja se comunicar, entrar em comunicação com você. Escute o que Deus diz. Ouvidos fechados são uma ruptura, uma recusa para ouvir, para receber Deus, receber também o outro. É coisa prática para a vida de vocês, não é? Exatamente. Bem prático. E esse livro está na segunda edição já, hein, Padre? Sim. Quem está em casa para adquirir é bem simples, não é não? Graças a Deus. É só a pessoa ligar para cá, você pode ligar, olha,
0800, o livro que você está vendo no seu vídeo aí, a Palavra de Deus no seu dia a dia, né, as leituras do Evangelho, para que você possa se motivar, rezar todos os dias. Olha, é só você adquirir, acessar shoppingcatólico.com.br, ou então você vai ligar para cá, 0800 777 0021, ligação gratuita, é bom lembrar isso, não é? E também, se você vai ligar pelo celular, 019 3871 9620. É um presentaço, hein, padre? Com certeza. Compra um presente para você mesmo, que ele fica. O povo às vezes não gosta de ler, mas vale a pena. É livro pequeno, curto, com coisas muito práticas para orientar a sua vida. Jesus convida e vinde a mim. E você vai ter um encontro com Jesus lendo. É comida espiritual para você. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Quem somos nós para dizer não a Jesus? Não, ele convida, vinde a mim. Então vou ler a Bíblia, vou ler livros, vou na missa, no grupo de oração, na noite carismática, e vou pedir a Jesus, coloque as suas mãos benditas sobre mim aqui agora. A fé aumenta e a vida espiritual de cada um de nós cresce e muito. Para ficar forte fisicamente, nós temos que nos alimentar. Claro, e espiritualmente. E também espiritualmente. Então, tem muitas pessoas que estão com anemia espiritual e aqui tem ideias para o seu bem e para você falar para as outras pessoas também. Comida para você evangelizar as outras pessoas. Que bom, padre. Olha, fico feliz, viu, que o senhor tenha trazido aí essa reflexão para a gente e veio de acordo com a nossa temática de hoje, uma possibilidade das pessoas falarem de Deus através desse livro que o senhor escreveu. Deus abençoe todos vocês. Vai dar uma bênção para todos nós, padre, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Feliz Páscoa para todos. Feliz vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Muito bem, olha, então nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente já volta. É um instantezinho só. Aproveita para ligar e para participar desse quadro. Que santo é esse? O senhor sabe que santo é esse? Deu para deduzir? Eu não sabe que eu não sei, viu, padre? Mas não pode falar, hein? Se falar, nós estamos perdidos. E Santo Inácio não é? Não, Santo Inácio não é, olha. Já não é Santo Inácio, viu? A gente volta daqui a pouquinho, viu? O intervalo é rapidinho.